Olá, meus irmãos, os saldos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, aqui neste vídeo, compartilhar alguns versículos e compartilhar a minha conjectura, o meu pensamento. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 14, que diz o seguinte: Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Isso aconteceu quando Satanás incitou a Davi a numerar o povo de Deus. E isso pareceu mal aos olhos de Deus. Observe que para castigar a Davi e a Israel, Deus enviou um anjo, e o anjo, com a sua mão estendida, feriu mais de 70.000 homens. Davi, quando saiu, ele viu um anjo entre o céu e a terra, com a espada desembainhada. Hoje, estamos no nosso tempo vivendo um dia de peste, já há um pouco mais de um mês. E o engraçado é que esta é a primeira vez em toda a minha vida que eu me converti, eu me conheço como gente, ou de pessoas mais velhas, já me informei, que as igrejas nunca foram fechadas. Eu já estudei também, procurei, pesquisei, e não vi em nenhum momento em que as igrejas tentaram, pelo menos, fechar, mas não conseguiram fechar. Em Atos, por exemplo, tentaram fechar as igrejas, né? O próprio Saulo, ele tentou fechar as igrejas, pegando os irmãos, os crentes, e lançando na prisão, mas aí a igreja somente cresceu cada vez mais e mais. O que eu não consigo entender é que hoje, uma peste como essa, coronavírus, está fazendo com que a igreja de Deus não se manifeste, mas fique trancada, presa. Eu não consigo entender isso aí. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39 ao 41, que diz: Vede agora que eu, o Senhor, sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei as minhas mãos aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar o meu juízo, a minha mão, farei tornar vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Eu não consigo entender por que a igreja está parada, porque o povo que se chama o Deus, o Todo-Poderoso, está calado, não fala nada. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que o povo está confiando em luvas, em gel, em máscara. Pois não é em vão que vigia o sentinela, se Deus a não guardar a cidade. Não é em vão. Eu não consigo entender isso aí. É difícil para mim entender essas coisas. Sabe? O povo de Deus, quem guarda, é Deus. Se Deus não guardar, ninguém há mais quem guarde. Não é a luva, nem o gel, nem a máscara que me protege. É o Senhor que me protege. Eu proclamarei o nome dele, estarei proclamando o nome dele. E o engraçado é que ainda existem irmãos tentando impedir com que preguemos o evangelho. Que evangelho é esse então? Que não se pode mais sofrer pelo evangelho, morrer pelo evangelho? Eu não consigo entender isso aí. Pessoas morreram para que essa palavra chegasse até as nossas mãos. Pessoas deram a sua vida
para que essas palavras, essas coisas que nós temos hoje em nossas mãos, chegássemos até a nossa vida. Eu não consigo entender como é que existem alguns irmãos tentando impedir a obra de Deus. Não foi assim também que os apóstolos foram pegos, desprevenidos, tentando prendê-los para não proclamar a palavra, mas diz a palavra que por onde eles iam dispersos, a palavra era proclamada, era pregada. E hoje, pessoas de nosso meio, eu poderia até citar nomes, que na verdade tentam impedir que nós proclamemos a palavra de Deus. O povo está sedento de ouvir a palavra. O povo está com fome, com sede de ouvir a palavra. E não há quem pregue mais. Este mês, o trabalho que o nosso Senhor colocou em nossas mãos, na mão principalmente de um homem de Deus, já foram salvas 25 almas. Pregue a palavra.